Fica à vontade de perguntar e escrever mensagem. Então, todos bem-vindos aí ao nosso Café com BPO dessa quarta-feira. O tema vai ser Introdução ao BPO, e aqui a ideia é ter uma conversa descontraída com outros empresários para falar sobre o tema. Vai ser um tema gravado, ou seja, outras pessoas estarão vendo no YouTube, então isso aqui é legal para ajudar outras pessoas. O tempo de vocês é extremamente valioso, então não se preocupem, se não quiserem se manifestar, escrever no chat ou só participar, fiquem à vontade. O café ele tem um patrocínio ali da contabilidade CF Castellum Financial. Então, para quem é BPO, que não é contador, para quem precisa fazer imposto de renda, para quem quer um parceiro na contabilidade ou precisa de um auxílio, pode me procurar nas redes, eu passo para vocês o contato, dentro do grupo também da mesma forma, e temos vários outros parceiros, tá? Então, a dinâmica aqui é a gente favorecer os membros do grupo. E por que o tema Introdução ao BPO Financeiro? Ao longo da semana, eu tenho conversado com alguns empresários e eu percebi que, por mais que muitos estejam fazendo BPO financeiro, a impressão que eu tenho é que tanto eles quanto nós aqui estamos perdidos, porque existem muitas fórmulas mágicas e prontas de você entregar o BPO, muitas promessas de que você pode adquirir, você pode fazer, você pode enfrentar, só que no dia a dia a gente se depara com muitas dificuldades, muitas problemáticas, um modelo, um plano de negócio diferente, ou seja, existem os desafios. Não é tão simples quanto parece. E aqui a gente vai estar falando sobre essa consciência, sobre essa introdução. Então, a gente vai tentar fazer um bate-bola. Quem quiser se manifestar, falar, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas só para que eu tenha um termômetro aqui da sala. Quem já faz BPO, coloca eu. Quem não faz, coloca quero fazer ou vou fazer. Ou quem tiver alguma pergunta específica, por favor, fique à vontade para colocar. E enquanto vocês colocam, se manifestam, Darlene, você me permite fazer uma pergunta? Bora lá. O que acontece? A Darlene é um membro antigo, bastante sagaz, inteligente, já apanhou bastante no BPO financeiro. E a mentalidade que você tinha quando começou, Darlene, para de agora, e se você pudesse voltar no tempo e dar alguma sugestão, qual seria? O que você falaria para quem está começando? Qual que é a visão de um BPO que está começando agora, que a gente percebe a quantidade de erros e de dificuldades, para ter essa ideia assim, né? E depois eu explico o que é BPO, tá? Para quem está vendo por vídeo, queria saber disso, mas já vamos começar com essa dinâmica. Boa tarde, pessoal. Então, Guto, são muitos desafios, né? Quando a gente vai abrir o BPO, eu já tinha muita experiência na área financeira, mais de 20 anos, e aí eu decidi que ia trabalhar para mim, abrir minha empresa, empreender, e nada mais justo que eu abrisse uma empresa que eu conhecesse bem as rotinas, o processo, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz foi procurar logo um curso, um treinamento, alguma autoridade no assunto que pudesse falar sobre isso com propriedade para eu absorver aquele conhecimento. E não foi tão simples, né? A gente começa, é que nem faculdade, né? Eu falo assim, o BPO é que nem quando a gente faz faculdade, a gente compra o curso e aí a gente quer fazer igual o curso, né? É que nem a faculdade. A faculdade, na teoria, tudo é de um jeito. E quando você chega no mercado, você entra na empresa, você começa a entender que tudo não é bem assim, né? E aí você precisa encontrar o seu caminho, né? Eu acho que cada empresa tem que ter sua cultura, seus valores, né? E isso é primordial. Isso foi muito importante para mim no início. E eu acho que todo mundo que se propusesse abrir uma empresa de BPO, um negócio de BPO, deveria pensar nisso, não é só, vou arrumar meu primeiro cliente, vou atender e é isso. Porque senão depois você se perde, né? Porque a rotina, ela te engole, né? Né? Você acaba fazendo tudo, você não tem seu plano de negócio, você não fez seu mapeamento, você não estudou sobre aquilo, e acaba indo num rompante, assim. Então, a orientação que eu daria para as pessoas que estão começando é estudem sobre BPO, né? Consumam conteúdos de BPO, aprendam nas redes, tem muito conteúdo disponível, muita gente falando sobre isso, mas façam uma reflexão sozinhos também, né? O que serve para mim, talvez não sirva para vocês, talvez o nicho ou o segmento que vocês atendam seja diferente do meu, o modelo de trabalho, de processo é diferente. Uma coisa que eu falo para todo mundo que está começando é
defina os seus processos, né? Não pelo que alguém falou, mas defina você, veja o que funciona para você, na sua rotina, na sua atividade, no segmento que você está atuando. Pense mais no seu cliente, né? No tipo, não faça tudo que o seu cliente quer, mas escute eles, a prática da escutativa e garantiu bons resultados, assim, né? Tem cliente que fala, nossa, você escuta tudo que eu falo. Às vezes até eu esqueço que eu falei, mas você já escutou e já deu um direcionamento para aquilo. Isso é importante, porque nós somos prestadores de serviço, né? Então, a gente está prestando um serviço, a gente não está vendendo um produto, a gente acaba se tornando parte da empresa, né? O BPO, eu sou convidada para todas as festas, né? Todo mundo acha que eu sou uma parte da empresa, porque eu me envolvo, né, até certo ponto, mas entender o processo das rotinas de BPO, para mim, foi um divisor de águas, e aplicar isso, sabe? Ter isso bem definido, escrito num lugar, usando uma ferramenta, isso aí, eu consegui sair da minha operação graças a esse processo que eu defini. Né? Não defini no início, foi meio vida louca, então ficou um monte de ponta solta, e aí quando eu comecei a estudar sobre processo, e não ficar ouvindo todo mundo e definir o meu processo, tipo, meu cliente 1, meu cliente 2, 3, o que eles têm em comum, né? Interseção, união, o que eles têm em comum? Isso, então isso eu posso botar nessa esteira, isso aqui eu tenho que botar nessa esteira, porque são segmentos diferentes, essa pessoa tem um perfil diferente, então quem atende eles é uma pessoa que tem um perfil X, quem atende esse aqui é uma pessoa que tem um perfil Y, tem gente que é mais enrolada, tem gente que é muito organizada. Então, pensem muito, estudem muito, ouçam as pessoas, as autoridades, os mentores, mas reflitam sozinhos também. Pensem, percam tempo ali pensando o que funciona para mim, o que dá para eu fazer. Porque senão a gente escuta muita coisa, a gente acaba que não chega a lugar nenhum. Então, definir quem você quer atender, seu nicho, seu segmento, eu acho importante também. Isso me ajudou também. No início a gente quer atender todo mundo, mas não dá, gente, não dá. Isso aí é completamente inviável. Então, definam isso, definam o processo, que vai ser sucesso. Agora, Darlene, tá de parabéns. Eu adorei essa sua linha de raciocínio, ainda mais porque ninguém sabe mais onde o calo aperta do que a própria pessoa. Às vezes, o que ela precisa é de alguém provocando. Aí tudo bem. Talvez o mentor vai ser aquele cara que vai provocar, talvez o curso, talvez o mercado, mas ninguém melhor do que aquela pessoa. E aí eu te pergunto, dentro do que você falou, não dá para colocar o BPO dentro de uma caixinha e sair vendendo para todo mundo, dá? Não. Não dá. Não tem como. Isso aí vamos escalar a nossa operação. Vamos escalar a nossa operação. Mas você tem que entender que você vai ter limitações. Nem tudo você vai conseguir escalar. Você não está vendendo um produto, você está vendendo um serviço de qualidade, um serviço que vai entregar valor para o cliente, que você está pensando no resultado dele, né? Que você precisa ajudar ele a ter resultado também, você precisa olhar para o financeiro dele, se debruçar ali e tirar várias conclusões, né? Não é simplesmente só pagar a conta, receber conta. Falo com as pessoas que essa é a parte menos nobre do nosso trabalho. Né? A parte mais nobre do nosso trabalho é realmente fazer as análises, levar ele num outro nível, sabe? Entender o quanto custa a empresa dele, o valor, por que aquilo está acontecendo com ele naquele mês, né? E é engraçado, porque tem clientes e clientes, né? Tem cliente que me pergunta o que vai fazer antes de fazer. Posso fazer isso? Eu posso. A empresa dele pode fazer o que ele quiser. Ele tem os relatórios lá, é só ele olhar e ver. Mas não, você se colocou como um especialista, né? Então você tem que agir como um especialista, parar, conversar com ele, ver se é o momento, se não é para fazer alguma coisa ou não, né? E assim, isso é muito importante, porque senão a gente vira só mais um BPO, né? Vira tipo uma commodity, tipo, e não dá, gente. Esse negócio que dá para atender 100 empresas, dá para atender. Você tem que pensar que a sua empresa vai ficar maior do que você. Como você vai controlar isso? Você precisa ter processo, você precisa ter cultura, valor, não sei o quê. E isso é uma construção, todo dia você bota um tijolinho, você ensina, você vai construindo aquilo ali, né, sem querer ir com muita seja foto. Eu vejo muitas pessoas pensando em vender, né? Às vezes vender, como é que eu faço para captar mais clientes? Mas se você tem condição de atender mais quantos clientes? Já parou para pensar nisso? Se amanhã entra, tipo, 10 leads qualificados para você atender,
Como você vai fazer? Você vai conseguir atender, fazer um onboard com todos eles ao mesmo tempo? Você vai conseguir estudar ali a realidade atual do cliente para poder implantar o BPO? Será que é tão simples assim? Cara, não é, né? Assim, para mim, pelo menos, não é. Gente, eu tenho recebido alguns leads, né? Eu não faço muito esforço de venda, graças a Deus, não tenho essa necessidade de captação, porque eu fiz um trabalho que eu considero um trabalho que foi divisor de águas e importantíssimo para mim, foi construir o mapa da minha, a identidade visual da minha marca, fazer o manual da minha marca, fazer meu site, atualizar frequentemente meu site, escrever no meu blog, colocar posts, sem impulsionar nada, só organicamente. Foi uma construção, e hoje eu tenho colhido frutos disso, e eu tenho dificuldade de atender os leads que chegam para mim de maneira orgânica. Né? Eu tenho que parar, fazer proposta, pensar, ver se aquele cliente ali serve para mim, se eu não tenho que indicar esse cliente com outro parceiro de BPO, que acontece às vezes, por isso que é legal a comunidade, né? Eu não atendo comércio. Então, aqui tem centenas de pessoas que podem fazer esse serviço. Então, buscar parcerias, você pode falar assim, fulano, eu não consigo te atender, né? Mas eu tenho um parceiro que faz o BPO que pode ajudar você nessa empreitada aí. Isso já aconteceu diversas vezes. Então, a gente abre uma empresa de BPO, mas a gente tem algumas coisas no back que a gente acaba tendo que fazer, que é a parte de venda, de estratégia do seu negócio, parcerias estratégicas, né? Você tem que ter seu cliente sonho, né? Que eu falo muito. Quem cliente você quer atender? Não pode ser todo mundo, né? Você tem que ter aquela... Porque, gente, tem muita empresa precisando de BPO. Muita. E tem lugar para todo mundo. Todas estão precisando. Nós não somos concorrentes um do outro. Não somos, porque assim, tem lugar para todo mundo. É um sol imenso e a gente, cada um está com seu guarda-chuva, seu guarda-sol, e a gente vai conseguir cobrir cada pedaço desse. Mas a gente tem que estar preparado. Porque senão, que eu tenho escutado muitas pessoas falando mal de BPO. Não sei se você está ouvindo isso. Eu tive numa... Né? Trocando de BPO a toda semana. Ah, não deu certo com um, quero pegar outro, ele não deu conta. Eu tive numa conferência de networking que reuniu empresários do Brasil inteiro no último mês, e aí eu conversei com muitos empresários, e quando eu falava que era empresa de BPO, eu falava assim, não, isso aí não dá certo não. Eu falei assim, nossa, pessoas de Natal, Recife, gente de São Paulo também, pessoas do Rio. Não, mas é bom o seu BPO? Mas por quê? Perguntando por que você já teve uma experiência ruim, traumática? Nossa, tem pessoas que eu já indiquei que tive problemas seríssimos de falta de organização, de não sei o que, a gente fica tentando entender, né, para não cometer esses mesmos erros. Mas aí o nosso segmento de BPO precisa ser um segmento estruturado, bem organizado, com pessoas sérias, né, acaba ficando prostituído. Todo mundo entra para fazer BPO e não estuda o que está fazendo, sabe? Tem que estudar. Você tem que estar preparado, você tem que ter uma apresentação, você tem que saber quem você quer atender, porque senão você se perde. E esse negócio de atender todo mundo, você falou, escalar, isso aqui, eu tenho muito medo disso, sabe? No início eu queria muito, eu vou atender 100 pessoas. Depois eu falei, não, gente, calma aí, que o buraco é bem mais embaixo, né? Se você quer atender bem, se você quer prestar um bom serviço, se você quer que os seus clientes te indiquem novos clientes, que é o que, graças a Deus, mais acontece comigo, por isso que eu falo, meu esforço de venda é quase zero, porque os meus clientes catam novos clientes para mim. Ou o meu trabalho de orgânico que eu fiz de mídia traz resultado. Aí eu passo essa indicação para um parceiro que eu não atendo. Aí esse parceiro que recebe um lead que não é para ele passa para mim. Olha só o ecossistema todo do BPO e de vendas e de marketing funcionando, né? Porque, de novo, a gente tem lugar para todo mundo, ninguém aqui é concorrente de ninguém, cada um vai atender seu cliente, seus clientes, cada um tem sua meta, seus objetivos com esse negócio. Eu só acho que é muito importante a gente estudar, a gente se dedicar ao nosso negócio de forma profissional, porque nós somos empresários de BPO, nós temos uma empresa, uma companhia, e a gente precisa, além de ser a pessoa que vende, a pessoa que pensa na estratégia, no processo, a gente precisa pensar como a gente quer ver a nossa empresa daqui X tempo, né? Eu pensava muito nisso no ano retrasado, eu estava muito nessa pegada assim, eu falei assim, não vou atender mais ninguém, vou ficar só com esses clientes aqui que eu tenho. Não vou vender mais para ninguém, não vou fazer nada.
E aí eu comecei a ler, voltar a ler, né, sobre persuasão, sobre receita, demanda, não sei o quê. E aí eu falei, cara, não dá. Se eu não fizer, se eu não vender, a minha empresa vai morrer. Porque a empresa sempre tem que estar. É um corpo humano, né? É a cabeça, o coração, o financeiro, eu considero que é a cabeça, o coração é vendas. Então, se você. Tudo tem que estar funcionando na sintonia, sabe? Senão a empresa acaba definhando. Eu conheço pessoas que têm um cliente. Ah, Darlene, eu não posso atender mais que um. Eu falei, por que você não pode atender mais que um? Ah, porque eu não consigo atender dois, porque eu não vou conseguir. Você está fazendo uma coisa errada, concorda? Você estudou? O que você está fazendo? Você vai ver a pessoa está fazendo RH, está fazendo DP, está fazendo tudo na empresa, ela é tudo. Eu falo, isso não é, aí eu falo, isso não é BPO, BPO é outra coisa. Você tem que estudar sobre o que você faz. Você vai deixar de atender esse cliente? Não, mas quando você for buscar o próximo, se organiza, entenda o que você tem que fazer para você não extrapolar o seu escopo. Porque senão você realmente não vai conseguir atender várias empresas. Você vai atender uma ou duas, com dificuldade, vai ter muita dor de cabeça, porque você está cuidando da empresa da pessoa inteira, e você não é isso. Você é uma célula, você é uma parte do negócio dele. Todo o resto tem que funcionar independente de você. Isso eu tenho visto, sabe, Guto? Essas pessoas que eu falei para você que eu queria chamar para o grupo são empresários de BPO, então uma está nessa situação e a outra tem mais clientes, mas ela não ganha nada. Eu não ganho nada, eu só trabalho. Eu pago a minha funcionária, aí tem meus clientes, mas não sobra nada para mim. Eu falei, nossa, que altruísta, né? Não sobra nada para altruísmo, né? Trabalho para o esporte. Mas, assim, tem uma coisa errada também aí. Aí você conversa e você começa a se identificar. Por que você fez isso? Por que é assim? Não estudou o modelo de negócio, não pensou como que ia fazer primeiro, não fez o trabalho de casa, né? Eu falo que casa de ferreiro, espeto não é de pau. Faz seu fluxo de caixa projetado, faz sua DRE, analisa, vê se aquela profissional que você contratou comporta, se não é melhor você contratar uma pessoa, né, com outro custo, começar de um jeito diferente, não contratar tanta ferramenta, tentar fazer as coisas mais. Aí você vai vendo, a pessoa está contratando tudo que ela vê no Instagram, aí não dá certo. Não dá certo. É isso. Agora, é uma delícia de escutar, porque, pessoal, vocês percebem na fala da Darlene uma certa maturidade e vivência. A gente não está brincando de agora, né? Já faz um tempo que estamos batendo cabeça. Se eu fosse brincar aqui, a Darlene é uma bipioneira, né? É uma pioneira no BPO. Mas É se você mesmo. pudesse sintetizar, Darlene, eu agradeço muito, tá, a sua participação, ela foi riquíssima, trouxe muitos pontos de reflexão aqui. E olha que a gente nem deu a introdução ainda do que é BPO, a gente já começou assustando quem for ver esse vídeo depois. Se você fosse falar assim, sintetizado, hoje, ou antes, ou depois, o que que você vê que é mais difícil no BPO? O que seria o calcanhar de Aquiles do BPO? Que se tivesse que fazer, teria que tomar cuidado. Você poderia falar que é contratação, é prospecção, os processos, é o plano de negócio em si, a mentalidade, a maturidade, perfil. Se você pudesse sintetizar, qual que seria, na sua visão, podendo levar em consideração o seu ou os demais que você tem visto, o que seria a parte difícil aí no BPO? Olha, a parte difícil, para mim, sempre foi, desde o início, e continua sendo o onboarding. Tá? E eu vou explicar por quê. Ah, mas o onboarding é bem desafiador. Principalmente quando o empresário, ele quer contratar um BPO, ele ouviu falar sobre BPO, e ele tem uma ideia, porque a pessoa, sem partir do princípio, a pessoa tem uma ideia do que é BPO, ela pesquisou no Google, alguém falou para ela, né, e aí ela chega para você e ela quer fazer a implantação do BPO, às vezes já tem um BPO que trabalha para ela, está trocando de BPO, tem várias hipóteses. Então, assim, o início, para mim, é o mais desafiador, é o que me dá mais dor de cabeça, né, porque eu não faço mais o início, eu não faço mais onboarding na minha empresa, né, eu vendi, daí eu já passo para a pessoa que vai fazer o onboarding e vai entrar na minha esteira, vamos dizer assim. Esteira de BPO. É que a gente fala de, como é que fala? Escalar, né? Entrou na esteira, já entra na esteira. Então, assim, quando eu passo para essa pessoa, ela
precisa fazer o checklist e o mapeamento de todo aquele negócio. Ninguém vai fazer isso como eu faço. Apesar de eu ter gravado um vídeo, eu ter ensinado, feito junto, nananã, porque ninguém tem a minha experiência dentro do financeiro para poder fazer aquilo ali. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa que sai fora do script, eu já entro num outro assunto. E aí a gente começa a falar sobre outra coisa. Daí você precisa ter uma pessoa com o seu nível de conhecimento e maturidade para fazer isso. E muitas vezes escapa um troço importante, uma coisa importante. Daí assistindo, que assim, meus onboards hoje eles são gravados. Eu gravo, né? Grava, que eu quero ver depois. E aí eu tenho que assistir o onboard para poder ver como é que foi e pegar todas essas brechas que acabou passando. Passou isso, passou aí. Eu entro em contato com o cliente e pergunto isso, que deixou de ser perguntado no onboard e que, no final, faz muita diferença para o processo, né? Porque, pensa, o nosso trabalho é puramente processo. É só processo. Se você for pensar em esteira, você está pensando em processo. Então, você precisa fechar todos esses parênteses para você começar bem e não ter problema durante todo o seu trabalho como BPO. E, às vezes, você encontra desvios de escopo, né, no onboarding. Ah, dá para fazer isso? Ah, dá, vamos fazer desse jeito. Aí você tem que... Como é que você fala para o cliente? Não, não dá para fazer. Aí vem a parte de treinamento, a pessoa vai tendo experiência. Aí você falou de contratação, né, Guto? Para mim, o onboarding é difícil porque você depende 100% da pessoa que está conduzindo a sua empresa. Não é mais você que está conduzindo. No início, a gente faz tudo e a gente já sabe fazer, então a gente vai fazendo. Depois, colocar isso no papel, conseguir identificar isso é difícil. Eu já mapeei, já fiz tudo isso. Mas, gente, acredita em mim, até hoje eu tenho problema com onboarding, com início de BPO, o mapeamento de despesa fixa, variável, folha, pessoal, o que a pessoa gasta, quais são as premiações, que dia que a pessoa faz pagamento de folha, se tem comissão, se tem vendedor, quando paga, como é feito esse cálculo, se aquele cálculo está fazendo sentido dentro do segmento daquela pessoa, que você tem que ajudar. São tantas coisas, tantas informações relevantes, e eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, quando a gente começa aqui na Focus, implantação de um BPO, eu acredito que a nossa implantação é muito boa, né? Tanto que no segundo ou no terceiro mês, os nossos clientes já fazem perguntas avançadíssimas, né? Que eles não tinham nada, eles começam... Meu EBITDA aumentou em relação ao mês passado. Nossa, olha que legal, o cara não sabia nem o que era isso. Sabia nem o que era uma DRE. E aí ele já está falando de EBITDA. Eu digo, cara, que legal que você está nesse nível de maturidade e conhecimento. Aí a coisa flui, né? Mas eu acho, para mim, a parte mais difícil, até hoje, você falou de contratação, aí a questão da rotatividade acaba impactando no onboarding, né? De você perder aquela pessoa que já está fraca no onboarding, fazendo tudo, sabe? Mapeou tudo, você vê aquela gravação, você fica assim, yes! É isso! Foi! Né? E aí, depois a pessoa sai e fica, meu Deus, e agora? Tem que começar tudo de novo. Aí esbarra em pessoas, né? Mas assim, graças a Deus eu não tive mais esse problema de saída. Eu tive uma sócia, não tenho mais, agora não tenho mais sócio, só eu e a equipe. Mas eu acho o onboarding muito desafiador. Se você fizer um bom início, a coisa flui, sabe? Dica de ouro. O Luiz Santana até perguntou se você atua sozinha, mas você acabou de responder que tem uma equipe. É. E assim, Darlene, nessas conversas que eu tenho com empresários quase que todos os dias de BPO financeiro, já aconteceu algumas vezes de pessoas cruas ainda, né, nesse processo de lidar com outras pessoas. Estava preso muito tempo dentro do escritório de uma empresa e lidar com outras pessoas acaba sendo difícil, principalmente um cliente novo. Já me convidaram algumas vezes, e eu já fiz isso algumas vezes, de fazer o onboard com a pessoa, de fazer reunião de contratação de uma pessoa, de fazer venda com a pessoa. A pessoa me chamava, eu entrava no Meet junto com ela, como se fosse da equipe, conduzia a reunião, fechava a reunião, fechava o contrato, implantava o BPO financeiro, mas só momentaneamente, porque de fato, ninguém vai fazer com o nosso olho. E a gente tem aquele feeling, né, aquele detalhe, por exemplo, assim, pô, a gente já está conversando, eu já apanhei tanto que eu sei que se eu deixar essa brecha, se eu deixar aquele detalhe, se eu não focar agora, o negócio fica feio. Por exemplo,
todo mundo começa o BPO e ninguém se preocupa com SLA. Quando você faz o alinhamento de expectativas logo no começo, você perde aí um monte de dor de cabeça futura. Digamos que deixou passar. Eu chego para o pessoal e dou essa dica. Olha, o cliente liga para você 6 horas, 6h30 de uma sexta-feira pedindo uma nota fiscal, porque senão ele não recebe. Tá doido para ganhar dinheiro lá, ele tem que ter uma nota fiscal. De duas, uma. Ou você vai lá e faz, porque você precisa do cliente, que quer manter ele na mão, ou você chega para ele e fala assim, escuta, então, eu tenho um pacote aqui, tô vendo que você está tendo uma urgência muito grande, eu tenho um pacote aqui de R$ 1.000 a mais no plano, e eu consigo te dar um SLA de 4 horas úteis ou de 24 horas úteis. Posso adicionar esse pacote no seu plano? A pessoa vai falar, não, não, deixa para segunda-feira, R$ 1.000, não pode deixar para segunda. Ou ela fala assim, não, pode fazer, porque é um cliente que trabalha com eventos, que ele precisa ali emitir uma nota de remessa por um caminhão que está preso no posto fiscal. Então, assim, existem essas dinâmicas, existem essas estratégias para você tentar adequar no decorrer do processo. Não é um bicho de sete cabeças, mas a experiência, a maturidade vai ajudar muito nesse processo. Então, o pessoal que estiver aqui, não se acanhe, tá, em chamar e conversar. E Darlene? Boa dica essa, hein, Guto? Vou usar. Mas eu achei que você falou, só para explicar, eu faço a leitura do SLA na primeira reunião, é a primeira coisa que a gente faz. A gente abre o SLA, compartilha a tela e a gente lê item a item. E cada parágrafo que a gente lê, a gente pergunta, você entendeu? Tem alguma dúvida? Você está de acordo? A gente coloca de acordo. Né? E aí a gente, no final da reunião, a gente bota no PDF aquilo, eu assino no Authentic, né, tipo Authentic, DocSign, esses negócios aí, envio para ele, peço para ele assinar também o SLA. Isso é uma coisa que eu não fazia, agora a gente faz. Ah, porque se ele pedir uma coisa fora do SLA, você não faz? Não, não é isso. Só que, gente, isso não pode ser uma obrigação que você tem que fazer. Se você fizer uma vez e não falar no SLA, ele vai querer 2, 3, daqui a um pouco vira uma parte do seu trabalho. E é aquilo que o Guto falou, não que você não possa fazer. Olha, eu posso incluir esses itens que têm tido recorrência aqui na sua demanda, como fazer um upsell aqui e passar você do plano Pro que a gente tem para o Enterprise, que já atende essa parte. E aí você não precisa ter esse tipo de preocupação e a gente vai conseguir te ajudar. Podemos fazer, já aconteceu isso, tá? E eu já consegui fazer um upsell de venda desse jeito. Porque todo tempo, porque assim, o cliente ele sempre vai querer pagar mais barato. A gente, assim, é do ser humano, né? A gente quer economizar, faz parte. Tá Do brasileiro, né? Do cérebro reptiliano, né? Mas tem que detalhe, o pessoal aqui no Brasil, eles não valorizam uma mão de obra, o serviço, como lá fora. Tem esse detalhe também da cultura. Então, a gente sempre quer pagar um pouco mais barato. Mas aí o cliente dá uma de João sem braço, né? Ah, não vou para o Enterprise, não precisa fazer disso, não, rateio, não, controlar, não, isso aí não. Aí já passa 2, 3 meses, será que a gente consegue fazer um rateiozinho aqui, só disso aqui? Não. Aí sim, dá para a gente fazer, mas eu vou te mandar reenviar a proposta, você vê para a gente fazer o upsell disso aqui, porque o rateio já envolve outras coisas que não está dentro do seu escopo. Né? E já aconteceu, Guto, já mandei. Você pode me reenviar? Reenviei. Então eu acho que eu estou pronto para ir para esse plano mais completo. Porque geralmente ele começa. A minha estratégia de venda sempre quero vender o plano intermediário. Eu nunca quero vender o básico e nunca quero vender o avançado. O básico que é muito básico, e o avançado que é muito avançado. Dá mais trabalho. Eu sempre quero do meio. Essa é a minha estratégia de venda. Então eu sempre forço a barra para o Pro. Eu quero esse e eu boto um preço mais interessante para ele ali. Mas sempre falo para ele que ele começa no Pro e depois a gente vai para o Enterprise. Por quê? É para ele dar tempo de conhecer meu trabalho, conhecer como que a gente faz. Nas reuniões que a gente faz, a gente fala, então, aqui a gente poderia fazer um rateio, isso aqui a gente poderia fazer uma distribuição por cento de custo. O que você acha de a gente colocar os investimentos aqui para a gente fazer a projeção de performance das aplicações que você tem? Não, isso ia ser ótimo, não sei o quê. E o que você acha de a gente incluir, além desses indicadores que a gente tem, esse, que vai mostrar sua geração de caixa? Isso é legal. Então, aí a gente já está pronto para ir para o plano Enterprise, que é o plano mais caro,
a gente já organizou a vida dele, que não está aquele caos mais, já está 3, 4 meses na nossa base, a gente já entendeu o fluxo dele. Aí eu entro com o Enterprise, eu aumento o ticket para X, faço o upsell ali de um plano para o outro, e aí tem outros momentos que a gente oferece planejamento tributário, tipo lá para... Em agosto, a gente começa a falar de orçamento para o próximo ano, a gente começa a falar de planejamento tributário, e aí a gente já vai enfiando coisas ali para... que ele já está com maturidade, ele já está pensando lá na frente. No início, ele está querendo só pagar as contas e receber as contas na data e saber o quanto ele tem no mês que vem. Depois, ele começa a entender a importância da projeção, começa a entender a importância da organização prévia. Aí ele começa a querer que as lideranças da equipe dele comecem a se envolver no orçamento. Então, tudo tem um momento de você fazer o upsell da venda. E, olha, gente, isso aí é uma coisa que eu já aprendi a fazer, graças a Deus, e dá muito certo. Vocês têm que botar isso em prática. Mas tem que ter um pouco mais de maturidade também, né, Guto? Porque... Ó, e tem outra dica boa. Você tem ali seus planos, seus pacotes. O que você vai fazer? Você vai escolher um banco digital, um banco que você gosta de operar para ter uma escala. Você vai escolher o seu RP, vai escolher o formato que seria o seu BPO ideal. Coloca ali no plano intermediário, como a Darlene falou. No plano Enterprise, você coloca que aceita qualquer banco, mas aí você coloca um valor super alto, tá? Que dê para você contratar 2 pessoas a mais na sua equipe. Pronto. Ah, que banco que você tem? Ah, eu tenho um Banco do Brasil, Caixa Econômica e BRB. Olha, se você tem esses bancos, você se encaixa aqui no nosso plano Enterprise Revolution, top das galáxias. Diamond. Diamond, aí quando a pessoa vai ver, caramba, 7.500, 7.500 para fazer 100 lançamentos, mas é um plano que a gente aceita o seu banco, que a gente tem todo uma, né? A gente se adequa. Você vai ter um controller, né, na sua empresa. Quanto custa um controller? Controller é muito caro, gente. Quanto custa contratar um controller? Uma pessoa que vai... De 7 a CLT, 22. 22, se for PJ, 25. É mais ou menos o que a gente ganhava antes de abrir a empresa. Imagina, você vai estar ali fazendo um trabalho de controladoria, controlando todos os indicadores da empresa, rateando o centro de custo, projetando. Imagina, não dá para cobrar. Não dá para cobrar menos de 5 mil reais para fazer isso, gente. Senão vocês vão estar pagando para trabalhar. Não tem como. Aí entra o pulo do gato. Aqui entra a Arapuca. Qual que é a Arapuca? Ele não vai querer pagar 7 mil. Certeza, ele é brasileiro, não desiste nunca. Aí você, com a sua esperteza, você fala assim, então, o plano do meio, a única coisa que você precisa fazer é se adequar ao meu banco digital, ao meu RP e a essa pequena estrutura. Você vai pagar uma bagatela de 2 mil reais. Bora fechar esse? Pronto, dali, ó, só nessa negociação, você já consegue fazer uma mágica com aquele cliente e deixar tudo funcionando. Né? Por um custo baixo para você, para a tua operação, você não vai ter que ficar louca, enlouquecido, contratando gente ou perdendo horas ali, e você vai jogar ele para onde você quer, que é a coluna do meio, sempre, coluna do meio. A escalar, né? Pensando em escalar, né, pessoal? Ah, não, quando for entrar em escalar, eu vou chamar o Breno aqui para falar algumas coisas, mas nosso tema era introdução ao BPO. A gente começou numa introdução bastante dinâmica, porque todo mundo aqui pôde ver a maturidade, a experiência, a vivência no BPO, falando de vários aspectos. Então aqui a gente tocou em vários pontos importantes dentro do BPO financeiro, que certamente ajudaram a muitos. Mas para quem está vendo aqui, estava se aguentando até agora para saber que diacho é esse tal de BPO, BPO nada mais é do que Business Process Outsourcing. Não sei se minha pronúncia está boa, mas é a terceirização aí de alguma coisa. Neste caso, do financeiro. Então, é interessante estudar e se adequar a essa realidade. E por que a gente trouxe esse tema? Porque muitos ainda estão perdidos. Poxa, o próprio... Não estou falando que você está perdido, tá, Thiago? Mas tem muitos que ainda não viram, não identificaram, não entenderam o plano de negócio, a dinâmica. E por que eu estou falando isso? Quem veio do CLT, igual você tinha comentado, Darlene, estava dentro de escritório, 20 anos, pegou uma empresa, era uma dinâmica. Pegar outras empresas inclui aí outras dinâmicas e a maneira com que você vai absorver o BPO é diferente de um contador, por exemplo. O contador, ele está no conforto e numa zona de conforto ali, de segurança dele,
que quando ele se depara com o BPO, ele entra meio que em desespero. Poxa vida, é todo dia, é assim, nossa, dá muito trabalho. Por quê? A contabilidade, ela já está antiga no mercado, e ela tem muita ferramenta diferente do BPO, que está, entre aspas, nesse modelo para pequenas empresas, começando agora. Então, o contador já vem com outra dinâmica. O consultor, ele já tem aquela visão lá na frente, mas para levantar esses dados, ele só quer ficar com a cereja do bolo. Então, você percebe que qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenta criar e introduzir o BPO financeiro tem uma jornada, uma pegada, uma vivência diferente. Não dá para colocar numa caixinha, como a gente colocou aqui, para poder crescer. É extremamente imprescindível você ter o foco para onde você quer chegar. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho vale. Agora, uma vez que a gente determinou aonde quer chegar, fica mais fácil de escolher qual carro, se é um jumento, se é um jipe para subir uma determinada montanha, por qual face, qual época do ano, de qual forma, com qual condicionamento. Então, saber onde quer ir com um plano de negócio vai te ajudar muito nessa dinâmica. Eduardo, meu querido, pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Darlene. Darlene, gostei muito da sua fala aí, me identifiquei muito, foi exatamente o que eu passei. Foi em 2020 que eu comecei no BPO financeiro. E eu fiz uma retrospectiva na sua fala aí, e hoje eu me deparo, por exemplo, com minha carteira de clientes. Estou com 10 clientes, né? Perdi alguns esse ano já, tive algumas reduções. E essa questão do alinhamento com o cliente, eu queria um conselho, né? Se for possível, uma dica. Você hoje olha para sua carteira e consegue identificar que tem alguns clientes que você tem que fazer algumas mudanças com ele e você está meio que ele está segurando para poder não conceder essa mudança, né? De uma forma bem direta, vocês estão ali conversando ainda, ele escorregou um pouquinho, jogou o prazo para o final do ano, né? E aí você concede esse prazo para ele, e aí você consegue também identificar que ele começa a querer mais coisa, e aí ele vai escorregando no plano ali, ele já migra de plano depois dessa conversa, no mesmo mês que vocês conversaram, né? Tem esse caso. E aí eu tô assim, vamos dizer, confortável, sabendo o que eu tenho que fazer, mas meio que sendo fiel ao nosso combinado, entendeu? Então, você já se deparou com essa situação, as dicas que você poderia estar contribuindo para a gente aí? Já, Eduardo, já me deparei. Eu já errei muito com alguns clientes. Eu tenho clientes eu tenho o meu primeiro cliente ainda, tenho um apego, sabe? Aquela coisa daquele primeiro cliente, que é um cliente problemático, mas eu não consigo dizer não para ele. Então, foi o meu primeiro cliente problemático, errático, mas a gente virou grandes amigos, né? Então, na hora certa, eu comentei com ele sobre isso, né? Foi meu primeiro cliente e tal, tive uma conversa franca com ele, olha, estou crescendo, a empresa está crescendo, identifico que você é um cliente maravilhoso para mim, você é uma ótima cliente, mas eu preciso reajustar meu valor de acordo com o escopo que eu te atendo hoje, não é mais aquele básico, né? Sua empresa cresceu também, e assim, eu esperei o momento certo para falar isso também, tá, Eduardo? Quando ela levantou a minha bola lá em cima, que falou assim, nossa, Darlene, você mudou a minha vida, a sua empresa transformou o meu negócio. Eu ganhava tanto, agora eu ganho tanto, a minha empresa agora está organizada, eu não atraso mais nenhum pagamento. Disse, então, foi nessa hora que é isso, então. Então, esse cliente eu resolvi dessa forma, eu esperei o momento certo, mas foi o único que eu tive esse erro, que me deu tanta dor de cabeça, que eu aprendi nele como não deixar isso acontecer mais, né? Então, toda vez que isso acontece com frequência, que o cliente sai do escopo, né? Você está lá, tem cliente que eu tenho que ainda é plano básico, e eu sempre forço para ir para o plano do meio, que é sempre o plano que eu quero atender, e não é nem porque eu quero atender, porque eu entendo que esse plano do meio, eu já faço ele pensando que ele vai atender a demanda na totalidade. Eu não vou deixar nenhum buraco para ele. É um plano muito bem pensado. Mas ele quer economizar, né? Então, ele toda vez
tá, fala. Aí, olha, eu não vou fazer. Fiz uma vez, teve um cliente meu que foi assim, fiz uma vez, e aí eu falei para ele, olha, estou fazendo, mas aí vamos marcar uma reunião para eu te explicar como que a gente vai fazer a partir de agora, porque a gente vai incluir essa atividade que não está no nosso escopo básico. Daí eu marquei uma reunião, falei do upsell, né, que tinha que sim sair do básico e ir para o plano Pro, e ele ainda assim não quis. Ele, não, então eu vou fazer, que nem o Guto falou, assim, eu vou fazer, não quero gastar esse dinheiro agora. Tudo bem, ele tinha caixa, tinha como pagar, porque o custo financeiro eu sei, né, gente? Tinha como pagar, tinha tudo, mas ele não quis. Na segunda vez, a gente não fez. Falei assim, olha, falei, não vamos fazer porque a gente já conversou no mês passado, no terceiro mês, de novo, quarto, aí ele parou de fazer. Esse foi um episódio. E aí, tudo bem, continuou no básico, está no básico até hoje, vai continuar até o momento que ele achar que tem que ficar no básico. Já aconteceu de eu já estar saindo do escopo, né? Já estar assim, 2, 3 meses já fazendo coisas que não era para fazer. E aí eu conversei na reunião de acompanhamento, né? Eu já falei assim, olha, isso aqui que eu trouxe para você hoje, desse jeito, não está no plano que você contratou, que é o plano básico. Para no mês que vem a gente fazer isso aqui, você vai ter que ir para o plano Pro. Só que eu já tinha feito a apresentação, ele já tinha enxergado muito valor naquilo que eu passei para ele, sabe? Eu fiz a apresentação da DRE para ele com vários indicadores que, no meu entendimento, como especialista, faziam muita diferença para ele, para apoiar na tomada de decisão. Então, quando ele viu, ele falou assim, eu falei, então eu vou te mandar aqui por e-mail, quando terminar a reunião, esse documento que nós fizemos, essa DRE desse jeito, e vou te mandar reenviar a proposta para você analisar o custo do plano Pro, que é o plano que eu entrego esse tipo de relatório. E aí ele falou, ok, eu mandei, eu quero fazer, pode fazer o upsell a partir do mês que vem, eu já cobrei o valor atual. Mas assim, o que eu entendi nessas 3 situações? A primeira que é a situação que era um cliente antigo e já estava muito embolado e, tipo, eu esperei o momento certo de falar, foi quando ela falou que eu mudei, que eu ajudei, que eu colaborei. Ela fez até um testemunho para mim na internet, sem eu saber. Então, eu cheguei, esperei esse momento, e ela, não, você está certíssima, eu preciso reajustar o seu valor, e realmente já tem tempo. Eu faço reajuste anual, tá, gente? Todo ano eu reajusto meus contratos, todo ano. Mas eu tinha que fazer o upsell mesmo, porque eu já estava num outro nível de entrega. Eu tinha que sair do próprio, no caso dela, e ir para o Enterprise. E ela aceitou, e foi bem alto o aumento, tá? Ela aceitou, ela entendeu totalmente que o que ela estava recebendo era muito mais do que eu tinha colocado na minha proposta inicial, mas eu esperei o momento certo e já estava bem aquecido. O segundo, a gente não fez o aumento, porque ele não quis mesmo, ele se colocou, não, eu não vou fazer. No segundo mês ele mandou, eu falei que não ia fazer, aí ele fez. No terceiro mês ele pediu de novo, porque assim, ele deu um João sem braço todas as vezes. Vou mandar aqui para ver se ela esquece e faz. Eu falei assim, não, então isso aqui não está dentro do nosso escopo. Infelizmente, nessa atividade a gente não vai conseguir te ajudar. Já mudei de assunto. Daí, na terceira vez, eu chamei ele para conversar. Então, vamos conversar. Lembra que a gente conversou em dezembro? E eu falei para você que a gente não ia poder fazer isso aqui, que era cobrança. A gente não faz cobrança, o plano é o básico. Ele, mas só desse cliente que é chato, ele é meu único cliente inadimplente. Ele realmente não tem inadimplência. Eu falei assim, infelizmente eu não posso, sua empresa está crescendo, hoje você não tem inadimplência, mas daqui 1, 2 meses, se aumenta sua quantidade de clientes, que ele tem 20 clientes para 30, já vai gerar uma inadimplência, então eu não tenho como aceitar. Então ele entendeu e ele não fez o upsell. Agora que a gente está começando essas tratativas de novo, o que aconteceu, o que eu imaginei lá no passado, a empresa dele cresceu, ele fechou mais 6 contratos, e aí ele já está com uma certa inadimplência que está causando um problema para ele lá. E o terceiro foi o que eu te falei, que eu fiz uma apresentação da DRE e do fluxo de caixa projetado de um jeito totalmente diferente do que eu entregava. Eu entregava aquele padrãozão do sistema. Exportar, abrir o sistema, mostrava lá, não tinha nada de relevante. Quando eu mostrei do outro jeito, ele falou assim, é isso que eu preciso. Eu já estou pronto para ir para esse nível. Aí eu mandei a proposta, né, e ele saiu do básico para o Pro, e a gente já está começando tratativas para ir para o Enterprise. Mas eu acho que tem um momento, sabe, Eduardo? Tem aquele cliente que você não pode abrir
para fazer, porque ele vai montar em cima de você e você vai fazer. E tem também esse que você, de repente, você apresentando de um jeito diferente para ele, ele entendendo o valor daquilo que você está entregando, ele não vai questionar o seu aumento, sabe? Mas, gente, é um exercício que vocês precisam fazer, olhar a carteira de clientes de vocês e entender em que momento cada cliente está, porque todo cliente está num momento, né? E a gente precisa identificar esse momento que cada um está e conversar. Mas, assim, reajuste anual padrão que eu faço, normal, tá? E esses casos aí, hoje eu não levo mais, não fico mais passando pano, não. Primeira demanda fora do escopo, já converso. Maravilha. Poxa, Darlene, muito obrigado. O Thiago Silva aqui perguntando, né? Se a gente, como é que faz essa precificação? Porque ele está escutando você falando, Darlene, por pacotes. Tem pessoas, Thiago, que separam pacotes, já montam uma estrutura e consegue atender dentro daquele pacote. Então, se você determina uma quantidade de movimento, porque assim, o BPO financeiro, ele é muito braçal. Então, é diferente quando você pega uma quantidade de 300, 400, 500 lançamentos para conciliação, no braço, muitas das vezes. E é um tempo a mais que você gasta naquilo, então não tem como você cobrar um pacote fixo. Você tem que criar planos ali. Então, eu consigo atender até 200 lançamentos no plano intermediário, nessa dinâmica, assim, assado, e você pode criar os pacotes assim. Teve um tempo que eu precifiquei muito por volumetria. Então, o cliente chegava, não tinha plano, não tinha pacote, abria a planilha na frente dele, e naquela planilha eu perguntava: o que, que você tem? Tenho isso, aquilo outro. 4.000 por mês. Nossa, tá caro. Eu falei: não, realmente tá caro. Vamos fazer o seguinte: você pediu aqui 2 reuniões mensais, bora colocar só uma? Aqui, ó, você tá com 4 bancos. Vamos escolher só um banco? Que para Banco do Brasil, Caixa Econômica e BRB eu cobro 1.000 a mais. Tira aqui um desses bancos aqui, pronto, caiu para 2.000, caiu para 1.500, 1.800. Bora fechar? E fecha. Então, assim, é muito relativo. As pessoas que chegam hoje querendo cobrar dentro de uma dinâmica de honorários, dentro de alguns valores, eles se estrepam. E é aquilo que eu e a Darlene estavam falando no começo. A quantidade de pessoas, de empresários que a gente escuta falando mal de BPO porque eles tentam fazer de qualquer jeito, tá queimando muito o filme da gente. Porque o que a gente, vamos fazer uma análise. O que a gente está escutando hoje no mercado? Ei, você venha fazer BPO, venha ganhar 10.000 por mês, é muito simples, é muito legal, você quer sua independência, estou te vendendo um sonho. Aí você vai lá, poxa, que legal, eu vou fazer. Pega qualquer cliente de qualquer jeito, sem estudar, sem se preparar, aprendendo na raça um monte de erro que provavelmente acontece. Não, mas eu tenho experiência, não, mas eu sou contador, não, mas eu sou consultor, eu escuto todos os dias. Não é tão simples, mas também não é tão fácil, mas assim, tem ali a dinâmica, né? Tem ali a experiência que ela é considerável. E é um negócio novo para muitas pessoas. Ah, não, mas eu estava há 20 anos, 25 anos num departamento financeiro fazendo contas a pagar. Eu sei pagar muito bem, mas com quantas contas bancárias você mexia? Ah, lá na empresa era só 2. Ah, eu só respondia um processo, um departamento. Tinha uma ferramenta incrível que chegava para mim tudo mastigado. Eu falei: 20 anos assim, meu querido, quando você chega no mercado. E aí tem uma frase que eu gosto de usar muito, que é a seguinte, de autoria própria, tá? Fico muito feliz com essa frase. Darlene, o que há um ano atrás me ajudava a correr, hoje é pedra que não me deixa voar no BPO financeiro, porque a tecnologia, dinâmicos, muda numa velocidade muito grande. Então, assim, a sua experiência é muito válida? É. Mas essa abertura para poder identificar as coisas que estão acontecendo, a mudança do mercado, ela é muito importante também. Então, se você vai começar o BPO, se você está ali introduzindo o BPO financeiro, para, analisa, pensa, pondera, conversa com outros BPOs, tenta não queimar muito nessa largada e na hora de precificar, precifique dentro do seu ideal. Né? A sugestão que eu te dou seria, olha, crie o cenário ideal que você daria conta de tocar. Porque todo mundo tem experiência com alguma empresa. Ah, eu trabalhei 20 anos na Boticário, eu trabalhei. Então, você querendo ou não tem uma experiência, você sabe como é que funciona aquilo ali. Então, primeiramente, na sua cabeça, cria um BPO ideal. Olha, se eu trabalhar com esse nicho, se eu entregar dessa forma, eu acho que eu consigo escalar de tal jeito. Você está desenhando aí um plano de negócios. Fez isso,
cria os pacotes em cima disso. Primeira coisa que vai acontecer, vai chegar um monte de gente que não tem nada a ver com o seu perfil, e você está precisando de dinheiro, e você vai topar tudo por dinheiro. Vai ser tipo um programa do Silvio Santos aqui, pelo menos para os mais antigos. E nessa dinâmica de topar tudo por dinheiro, você vai aprendendo, você vai pegando, você vai vendo como funciona, mas vai chegar num ponto que é onde a gente está tendo essa conversa aqui hoje, e vocês notem como que é importante essa comunidade, esse grupo, pela quantidade de insights, de ideias, de experiências, de vivências. Então, o desejo que nós temos aqui é, de fato, dar uma melhorada no grupo que a gente já tem, que hoje eu estou chamando ele de Caverna do Dragão, porque está num loop terrível, mas ele é muito bom, ele é gratuito, e a gente está iniciando um segundo grupo, que a gente vai tentar meio que fazer essa filtrada e tirando ali aquelas... Tem 3 Is nos grupos de network, né? Interesseiro, interessante e interessado. Então a gente vai tentar fazer meio que esse filtro para poder trocar mais ideias nesse sentido e sempre trazer bate-papos com temas voltados com o que está rolando ali dentro daquele grupo de bate-papo. Então, não sei, Thiago, se eu consegui te responder, mas é basicamente isso que eu penso. Deixo aberto aqui para qualquer outra pessoa falar. O Eduardo levantou a mão. Eduardo, se você quiser falar, fique à vontade, meu caro. Só deixa eu falar um negócio sobre isso que você falou, Guto. Sobre, você falou de que a pessoa está numa empresa, ela vem e acha que vai conseguir fazer as coisas. Isso aí, eu estou com um cliente agora que ele era head de operações da CIA Brasil. Então, e aí ele abriu uma franquia. E ele, na verdade, ele comprou uma franquia andando. E eu tenho até o depoimento dele. Ele falou para mim assim, Darlene, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas que compram uma empresa que tem uma franquia que nem a minha, igual a minha, exatamente a mesma franquia, que não sabem nada do financeiro. Nada. Tem um RP que não serve para nada. O RP simplesmente não foi parametrizado, instalado, ninguém nunca usou. São 180 lojas e ninguém usou. E aí ele falou assim, eu estou espantado com a incapacidade desses empresários entenderem a importância do financeiro, porque ele era head de operações da CIA Brasil. Ele falou, eu recebia todos os relatórios prontos na minha mão. Eu nunca parei para sentar e fazer uma DRE. Nunca parei para sentar e fazer um fluxo de caixa projetado. Tudo chegava pronto, eu só analisava. Eu era um cara que era executivo, que via os números, mas eu via já resumidamente para ajudar ali. E agora eu converso com outros empresários dessa franquia e as pessoas não sabem. Assim, mas cadê sua DRE? Ah, não, é aquele documento que eu mando para a franquia? Não. É o documento que você analisa se você está tendo lucro, se está sobrando dinheiro para você e quanto está sobrando. Ah, por quê? O sistema RP não estava implantado e quando a gente começou a implantar, a gente recebeu a notícia essa semana, tá, gente, de que o RP nunca foi implantado em nenhuma loja. Ou seja, ninguém sabe nada. Engraçado, né? Que delícia de situação. Aí eu falei, nossa, vida. quantas lojas mesmo? 180. Eu, nossa, que maravilha. Já vou me Precisar de ajuda, lá. viu? Então, Guto, vamos embora, gente. É o que eu tô falando, tem lugar para todo mundo, gente. Isso é uma franquia. Quantas franquias não existem? Quantas franquias estão cegas sem saber o que está acontecendo, gente? É muita oportunidade para quem quer trabalhar e quem quer fazer direito, sabe? Não queimar a gente aí no mercado, por favor. Não vamos longe. Quantas indústrias estão trabalhando com planilhas ainda? E indústria pequena, tá? Não estou falando de grandes indústrias. Estou falando de indústrias pequenas. Tipo, ele tem uma franquia do Subway, é tudo organizadinho. Ele me mostrou, deixa eu mostrar como é o Subway, ele mostrou. Tá tudo conectado, o RP funciona aqui, gruda aqui. Agora, olha essa aqui, não tem nada. Eu falei, nossa, que desespero, hein? Ele tô desesperado, preciso de ajuda. E a dinâmica que vocês podem fazer, aqui vai uma dica, tá? Para quem está querendo fazer BPO, falamos de precificação. Vai chegar um cliente para você, igual uma pequena indústria, vamos colocar aqui de sapato, lá de Franca. Vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu tô com planilhas aqui, eu tenho um funcionário que custa R$5.000, o salário dele. Só que eu quero contratar um BPO. Ele não sabe te dizer o que tem, porque a planilha dele está defasada, e você não consegue precificar, porque você não sabe, ninguém sabe o que ele tem. Qual que é a sugestão? Oferece uma implantação de um RP, mapeia o cliente, vê mais ou menos o que ele é. Beleza, eu vou pegar o homem e vou implantar o RP aí dentro. Eu vou te cobrar
6.200 para implantar um RP em 45, 60 dias aí na sua empresa, dou um pequeno treinamento, a gente grava, você pega um operador seu e toca. Nesses 30, 60 dias, com esse valor, você consegue identificar tudo que tem de pontos falhos ali dentro do que você precisa. Quando terminar esses dias, você vai poder chegar para ele com tranquilidade e falar: olha, eu consigo te ajudar nisso, eu vou te cobrar tanto por mês para assumir todo o BPO. Mas, como você já tem um funcionário que faz tudo, pega esse funcionário, aloque ele num local mais interessante para você, pega um estagiário, um apoio administrativo aí da empresa, ou seja, você faça com que ele te dê o operacional, o seu operador. Me dê 2 horas dele por dia, faça o que quiser com as outras horas, eu fico gerindo e ele fica alimentando o RP. Ele fecha com você porque vai sair mais barato do que o valor que ele estava pagando para o funcionário anteriormente. Então é só uma dica, uma sugestão, vale a pena, já foi feito e funcionou. Eduardo, meu querido, você que levantou a mão, pode falar, por favor. Então, no final da sua fala aí, Guto, quando você ia me dar permissão antes, eu estava pensando em trazer um pouco sobre o assunto da quarteirização do BPO aqui. Então, a gente recebe convites, né, de contadores, ou até de BPO financeiro que, por exemplo, vamos pegar um caso, o contador procurou para eu processar para ele 3 bancos, 2 contas de investimento, tem lançamentos, e aí eu já fui preparado, já gravando já a conversa, né? E aí a gente depois transcreveu para um formulário, né? E aí no formulário ficou tudo, vamos dizer assim, formalizado, né? E aí essa pessoa, na hora que ela me ligou, ela na tampa mesmo perguntou: e aí, cara, dá para você fazer? Eu falei: dá para me fazer. Só que algumas condições eu queria expor aqui, né? Falei assim: ó, eu prezo por trabalhar com banco só como meio de pagamento, vai continuar usando essas contas, mas a conta de pagamento vai ser a conta do RP nativo. Ele tinha optado pelo OME. E aí, na hora que eu fui trazer, no momento da nossa conversa, da exposição dele, eu falei: ó, não tem como precificar agora, vamos para uma reunião comercial. E aí ele não quis, né? E aí, quando ele não quis, aí eu tive mais tempo para pensar, né, e formalizar mesmo a proposta do valor, né, entrar em contato com a pessoa da minha área comercial também, que é meu apoio, e a gente chegou à conclusão de valor, né. Aí, quando eu passei para ele, ele pulou, né, e aí a justificativa dele era que o cliente não ia aceitar trabalhar com outro banco e descontinuar o banco dele como pagamento. E aí eu falei: tá, beleza, eu não arredo o pé disso. E aí também esse valor está muito, muito diferente do que até eu ofereci. Então, assim, vamos ver se nos próximos dias, né? Eu acredito que essa pessoa já deve ter fechado já. E aí está no onboard, tipo assim, 30 dias, 40 dias, dá tempo, né? Para poder pensar em quem vai fazer o operacional, né? Então, essa situação aí me fez refletir muito o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente deixa de fazer os fechamentos comerciais, mas vai ser para o nosso bem, porque a gente vai, além da gente, vamos dizer assim, consolidar o nosso formato de trabalho, a gente, a gente vai também ter a fama no mercado que lá se trabalha assim, assim, assim. E lá não tem como, né, jeitinho, né? Então, assim, eu acho que, no meu caso, eu penso assim, eu acho que vou até demorar mais para poder fazer novas vendas por conta disso. Mas na hora que virar isso também, que o mercado pensar e falar: pô, por ali é bem melhor, aí eu acho que começa a prospectar de novo, né? Então, dá 2 passos para trás, às vezes, por conta disso, mas lá na frente eu acredito que tem a recompensa. Agora, Eduardo, eu vou aproveitar essa sua deixa para falar o seguinte: isso é um assunto de escala. A gente coloca o tema do próxima quarta-feira sobre visão, escala, algo no tipo de tornar o esquema escalonável ou escalável para a próxima quarta-feira. E neste ponto, cara, eu sou muito grato por ter conhecido o Breno e por ele ter me mostrado com muita clareza
que, olha, eu não arredo o pé. Se for comigo, tem que ser desse jeito. E como é libertador, porque antes, pô, eu sou o cara do jeitinho, né? Eu sou o cara das ideias. Não, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Olha, a gente consegue uma ação mirabolante aqui de não sei aonde. Eu sempre gostei de testar as coisas meio malucas. Só que com o tempo você vai percebendo que de fato não tem como, é impossível. É tipo, a maturidade, a tranquilidade vem quando você chega nesse ponto de que, olha, eu até poderia, mas eu não preciso. E você quer crescer com qualidade. Se você quer crescer com qualidade, se você de fato quer crescer, de alguma forma você tem que determinar alguns processos. E se sai do processo, meu amigo, não dá. Então, uma das coisas que eu mais me encantei de estar sempre aprendendo com o Breno é essa dinâmica. E assim, ele tem muito para falar e para explicar, com certeza é algo assim que não é puxando o saco, não, mas é porque é verdade, não tem como fugir disso. Né? Eu tinha uma visão antes, eu tenho uma visão agora, e ela se encaixa com essa sua visão, Eduardo, que não tem como a gente arredar o pé. Eu aprendi muito isso aqui dentro do grupo. Então, eu acho que a gente poderia montar o processo do próximo bate-papo, nessa pegada, nesse nível, nessa dinâmica aqui, para falar de escala, para trazer visões, se é interessante ou não, dá para mim me confortar desse tamanho. Eu queria pegar muitos clientes, mas eu percebi que não é dessa forma, senão eu não tenho saúde. Então, assim, é um assunto baita interessante. É o tema do nosso próxima quarta-feira. Eu deixo livre aí, caso o Breno queira finalizar ou colocar alguma coisa, mas eu pretendo escutar muito na próxima quarta-feira. E aproveitando que vocês estão aqui, eu queria pedir uma caridade para vocês. No começo do bate-papo aqui no Esquenta, eu estava conversando com a Darlene que a gente está tentando, não é fazer um filtro, mas tentar melhorar as interações dentro do grupo, os assuntos, para que de fato a gente possa crescer aqui em comum com os outros empresários. E o nosso grupo ele já está cheio, a gente vai ingressar no segundo grupo. Então, aqueles que tiverem interesse de participar desse segundo grupo, ele vai passar por um filtro, as pessoas vão ser escolhidas para ver quem entra e quem não entra, mas a gente vai ter ali alguns critérios, podem me procurar, né? Eu agradeço muito a presença de todos, deixo com você, Breno, as últimas palavras, mas muito obrigado, viu, Darlene, Eduardo, todos que participaram aqui, seja muito bem-vindo, tá, Thiago? Fique à vontade aí para me chamar para conversar, estou à disposição. Acho que é basicamente isso. Eu vou lendo aqui os outros detalhes, Breno, se você quiser concluir. Na verdade, eu sempre fico na ansiedade, sabe, para escutar algumas coisas do Breno e não. O povo se empolga. Eu falei, poxa vida, toca lá, cara. Você me escuta todo dia. Todo dia tem reunião, sabia? Eu e o Breno temos alinhamento diário. E mesmo assim você tá ansioso? Pode me chamar no privado, Guto, não tem problema. Não, cara, é porque assim, a gente aprende tanto. Fala, cara, isso aqui o pessoal tinha que escutar, isso aqui, olha que legal, porque é libertador. E é aquilo, né? Não tem como mais você voltar atrás. Depois que você se depara com uma realidade, com uma verdade, como é que você vai viver o que estava fazendo antes? Como é que eu vou precificar de qualquer jeito? Como é que eu vou querer crescer sabendo que não dá para crescer do jeito que eu estava fazendo? Então, é mais esse ânsia, entendeu? Acho que a Darlene falou. Cara, eu tenho uma visão, acho que muito parecida com a dela. Eu não vou falar idêntica, né, porque é arriscar muito, mas acho que é muito parecido. Assim. Acho que para quem está começando, começa. Você vai ter que começar em algum momento. Claro, quanto mais você se preparar, a princípio mais fácil fica. Só que algumas coisas, é difícil você antever tudo, porque hoje a gente consegue falar, depois de algum tempo de experiência, de coisas que a gente teria feito diferente, mas que talvez ao explicarmos não faça tanto sentido porque as pessoas não vivenciaram aquilo. Então é uma coisa que, conforme a pessoa vai evoluindo a maturidade dela, ela vai começando vai ficando mais fácil entender o que pessoas mais experientes estão falando, do meu ponto de vista. Que eu não, assim, usar o banco do cliente, usar o ERP do cliente, qualquer coisa que o cliente tem para oferecer, você vai ter um limite e você tem a ciência que você vai ter um limite em termos de
quanto cliente você vai conseguir atender. Você vai ter que... Porque não é só a quantidade de clientes. Porque você tem que aprender... eu trabalho com 5 bancos diferentes, você vai ter que aprender sobre os 5 bancos. Mas vai ter uma hora que, se você quiser crescer a sua empresa, ou seja, você deixar de fazer a parte operacional, as pessoas que trabalham para você também vão ter que aprender sobre os 5 bancos, ou sobre os 5 RPs, ou sobre os 5 não sei o quê. Então, não é só o custo do aprendizado, é o custo da proliferação daquele aprendizado, né? Então, em tecnologia, em qualquer coisa, você tem o desenvolvimento de alguma coisa, a construção. Um prédio, uma casa, qualquer coisa. Você constrói, tem um custo para construir, mas tem um custo da manutenção também. Então, você tem que estar ciente que, dependendo da construção que você faça, a manutenção vai ser muito mais custosa. Então, se você constrói querendo trabalhar com tudo que o cliente tem hoje, a manutenção disso vai ficar extremamente custosa. Agora, se você estabelecer, olha, eu vou usar esse ERP, eu vou usar esse banco, eu vou fazer da seguinte forma no meu processo, talvez você demore mais para captar mais clientes, porque talvez clientes não queiram se adaptar ao teu método. E ok, e não tem problema. Você tem que ver, fazer um balanço entre o quanto você precisa do dinheiro no curto prazo e o quanto você vai fazer a manutenção disso no longo prazo. Você não precisa, então eu preciso do dinheiro, eu vou aceitar tudo e nunca mais vou mudar. Não, você aceita alguns para você conseguir ter um dinheiro de curto prazo para sobreviver, ao mesmo tempo que você vai entendendo qual que é o banco que você mais gosta, qual que é o RP que você mais se adaptou, e você vai criando o seu método em cima disso. E aí você vai, agora eu não aceito mais qualquer cliente, eu vou procurar clientes que estejam de acordo com o meu perfil. E aí o teu perfil, o nicho, não necessariamente tem a ver com, eu só atendo indústria, ou eu só atendo restaurante, é o teu perfil de trabalho. Você tem uma estratégia, você define os processos, e aí você vai ver, aquele cliente se encaixa nos meus processos, talvez um cliente de indústria e um cliente de serviço se encaixem no teu processo. Você tem que entender isso. Nichar não é necessariamente nichar de acordo com o setor do cliente. Você pode nichar de acordo com se o cliente se encaixa no teu processo. Então, em algum momento, eu acho que isso torna-se inevitável, é você estabelecer o processo. E para estabelecer o processo, você precisa, obviamente, de pessoas executando o processo e tecnologia para facilitar a vida das pessoas ao executar o processo. Então, eu até mandei no grupo outro dia. Falei, primeiro você tem que entender qual que é o teu objetivo. O que eu quero fazer? Eu quero atender clientes para fazer a gestão financeira. Legal. Aí você vai entender, ok, como é que eu faço isso? Bom, para eu pagar a conta, eu preciso de um banco. Eu vou fazer a gestão disso no Excel, no Google Sheets? Não, provavelmente você vai precisar de um RP. A tua produtividade vai ficar infinitamente maior com um RP do que com uma planilha. E aí você vai vendo, e agora, o que eu estou sentindo falta? Talvez, se você esteja sozinho, você não vai querer um gestor de tarefas naquele momento, você não vai ver sentido em gastar dinheiro com um gestor de tarefas naquele momento. Vai chegar em algum momento que você vai sentir falta disso, muito provavelmente. E aí, por exemplo, a Darlene usa todas as tecnologias que a Microsoft oferece. Então, assim, a Microsoft oferece uma gama de tecnologias quando você tem um plano empresarial deles. A Google também oferece uma série de tecnologias. E você também tem as tecnologias de mercado. Então, a Darlene usa a Microsoft. Nós usamos tecnologias de mercado. Nós também temos Google, Microsoft, mas para fazer a gestão como inteira, eu prefiro usar outras tecnologias do mercado. Então, você vai identificar qual que é melhor. A melhor é aquela que vai te atender, do jeito que você quer. Então, você tem que entender o que você quer, para você vai saber a que melhor te atende. Por exemplo, eu faço questão de conseguir integrar essas tecnologias. É uma estratégia nossa, de integrar as tecnologias. Se você não fizer, talvez outras vão te atender que hoje não me atendam. E vice-versa. E funciona assim. Então, não tem a melhor tecnologia. Tem aquela que vai atender o processo que você quer estabelecer dentro da tua empresa. Tá? Eu acho que... Eu não vou me estender muito, não, porque a Darlene já é muito conteúdo para absorver, acho que em um dia só. Mas acho que a minha contribuição é essa.
E olha que a gente só deu um pitaquinho do começo de introdução. A gente poderia fazer uns 50 encontros, né, Darlene, sobre a introdução do BPO. Mas é isso que o Belo falou, né, Guto? No final, você pode estudar, ouvir todo mundo falando, ouvir a gente, ouvir o Breno, ouvir a Darlene, ouvir o Guto, ouvir o Eliandro, ouvir o Montezuma. Mas no final, você precisa entender o que se adapta para você, o que é bom para você, o que você entende que é o melhor processo de trabalho para você, e pensando estrategicamente no seu negócio, para onde você está indo, qual o caminho, né? Aquilo que o Guto falou. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E a gente não está aqui para ditar o seu caminho. O seu caminho, quem dita é você, está começando. Você pode fazer. Provocar, né? Exatamente, encurtar o caminho pegando o que a gente fez. Ó, não faz isso que dá ruim, não faz aquilo que não é legal. E ver, né? E criticar essas falas também, né? E falar, não, para mim deu certo. Cara, é isso, não tem muita fórmula mágica, como o Guto falou, não é uma caixinha, né? Não é um pacotinho, não é um produtinho, é um serviço. Então, tem muita coisa envolvida. Maravilha. Bom, acho que fechamos com chave de ouro aqui, com as participações mais que especialíssimas. Darlene, sempre muito bom te escutar, sempre muito bom as suas provocações. Todo café ela provoca que o pessoal coloca um ponto contraditório, às vezes favorável, e isso é excelente. Eu particularmente concordo, a linha do Breno, a linha da Darlene, cada dia que passa ela tem se tornado mais a minha. E aqui está um detalhe, né? Não se fixe as suas ideias. Quanto mais liberdade você tiver para trocar de ideia rápido, melhor. Porque você está indo por um caminho, não está vendo que não está funcionando, muda. Por que você vai ficar preso a ela, né? Batendo cabeça? E isso se encaixa também com a dinâmica, viu, Eduardo? Você vai contratar alguém. Tem uma frase que eu escutei que eu recomendo para todo mundo que eu escuto: contrata rápido, demita mais rápido ainda. Eu acho que é uma solução muito viável para essa dor que nós temos dentro dessa rotatividade do BPO. E por que tem essa rotatividade? É maçante, é cansativo, a pessoa percebe que pode fazer isso para outros, às vezes ela quer crescer, mas eu contratei um estagiário. A visão do estagiário é sempre, eu estou aprendendo e quero algo melhor. Se você não é a pessoa que oferece algo melhor, ele vai voar rápido. Se você contrata um profissional que tem um perfil que quer empreender e não se sente acolhido, ele não sai da sua empresa por conta da empresa, mas por conta de pessoas. Então, claro, a gente tem assunto para falar por mais de anos. Então, pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo pela troca de ideias. O pessoal que esteve aqui pela primeira vez, Thiago, não sei se o Jonas é a primeira vez. Fiquem à vontade para me chamar. Vocês me encontram ali no LinkedIn, o WhatsApp tá fácil. Entra no site do Café com BPO. Lá tem os acessos também que vocês precisem, tá? E aí a gente vai conversando. Mais uma vez, obrigado. Esse vídeo vai subir para o nosso site, para quem quiser ver depois e comentar. E acho que é isso. Perfeito? Um bom final de trabalho para vocês aí, um bom dia e até sexta-feira. Sexta-feira nós temos um presente, nós teremos a Cibele falando sobre diferença de contratos que você pega aí no Google da vida e por que é importante você ter um contrato específico. Acho que vale muito a pena vocês participarem desse Café Expresso. Ao menos convidar alguém, porque esse assunto de contrato vale para qualquer empresa, tá? Não só para o BPO, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí na divulgação. Até mais, bom final de tarde, bom trabalho e a gente se vê. Até logo.